Há quem diga que o amor acaba. Outros, que ele nunca existiu de verdade. Mas e se o que chamamos de amor for, na verdade, só uma ilusão? Uma paixão que prometia tudo, mas que entregou muito pouco. Um felizes para sempre que sequer sobreviveu ao primeiro inverno. E quando olhamos para o nosso próprio coração, entre os escombros das decepções, das brigas, do silêncio, será que ainda conseguimos acreditar? Mas e se o problema não for o amor? E se o real problema for a maneira pela qual nós somos ensinados a amar? Amor ou ilusão? Até que a morte os separe. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva, aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você. Hoje estamos dando início a mais uma série intitulada Amor ou Ilusão, na qual abordaremos temas que nos ajudarão a construir melhor os nossos relacionamentos. No Novo Testamento, mais precisamente no livro de Filipenses, nós encontramos o seguinte conselho do apóstolo Paulo: vivam juntos em harmonia, vivam juntos em amor, como se entre vocês houvesse uma única mente e um único espírito. Percebam bem três termos que nós encontramos nessa passagem. Paulo diz harmonia, ele fala sobre amor e também sobre uma única mente. O que também significa união de propósitos, de objetivos. E esse é o ideal de Deus para os nossos relacionamentos. Quer sejamos casados ou não. Harmonia, amor e união. No entanto, essa não é a realidade da grande maioria dos relacionamentos que nós vemos ao nosso redor. Pelo contrário, geralmente nós vemos desarmonia, ódio, conflito. Mas como podemos nos aproximar do sonho de Deus, na dimensão afetiva e emocional da nossa existência, da nossa vida? Ouça com atenção, que os relacionamentos saudáveis não acontecem por acaso. Exigem esforço, eles demandam energia. Você precisa decidir fazer com que a sua relação seja positiva e agir nesse sentido. Muitos descobrem, depois de casados, que as coisas que tanto atraíram no namoro deixaram de existir. Quase todas as coisas que tinham em comum parece que vão a pouco ali desaparecendo, quando não se tornam ali mais as razões primárias das desavenças. Depois de alguns anos, alguns chegam à conclusão que a única coisa em comum que ainda tem e restou ali do casamento é que casaram na mesma igreja, no mesmo dia, pelo mesmo pastor. Eles um casamento feliz. Mesmo em meio às tempestades que vez ou outra surgem, só é possível quando nós investimos tempo e empenho para continuar essa jornada. Ouçam, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a boa notícia é que você não precisa mudar a sua vida por completo para fazer com que o seu relacionamento com a sua amada, o seu namorado, namorada, noivo, marido, esposa, não sei, seja melhor. Pequenas mudanças da nossa parte podem fazer uma grande diferença nos nossos relacionamentos. Obviamente, é certo que algumas habilidades e conhecimento também podem, e muito, nos ajudar a ter um relacionamento mais saudável. E é exatamente por isso, nesse momento eu quero oferecer algo muito especial para você. Um presente preparado com carinho aqui pela TV Novo Tempo. Esse material, essa revista Esperança, intitulada Lar, Doce Lar. E aqui você vai encontrar conselhos práticos, histórias reais, princípios espirituais que vão te ajudar a fortalecer a sua vida afetiva, a sua vida familiar e também espiritual. Esse lindo material é gratuito e para que você possa receber o seu exemplar aí no conforto do seu lar, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, número 12 98244 4449, ou acessar através do nosso site, novotempo.com/escola bíblica. E não deixe isso para depois. Assim que acabar o programa, manda uma mensagem para a gente. E talvez esse seja o primeiro passo de mudança que você tanto precisa dar hoje. Queridos, conflitos em nossos relacionamentos
são inevitáveis. E nós vamos falar sobre isso de uma maneira especial durante essa série. Mas como lidamos com ele é o que faz toda a diferença do mundo. Geralmente, conflitos nos nossos relacionamentos, principalmente depois do casamento, acontecem por duas razões. Os casais não sabem fazer o companheiro feliz, ou os casais fazem, na realidade, o companheiro infeliz. No primeiro caso, vivem essa situação e vivem frustrados porque as necessidades do outro não são atendidas. E no segundo caso, é quando intencionalmente estão ali ferindo um ao outro. E agora, logo no início dessa série, eu quero apresentar alguns aspectos, alguns elementos de um relacionamento de sucesso. Áreas que, sem dúvida alguma, você precisa checar e refletir. Esses são aquilo que eu chamo os 5 Cs de um casamento que tem todo o potencial para avançar com a bênção do Senhor. E a primeira dessas áreas, em um check-up que você pode fazer matrimonial, é a área de comunicação. Esse é o primeiro C. Salomão, ao descrever o relacionamento afetivo entre um homem e uma mulher, ele escreveu o seguinte: ouço a voz do meu amado. Levanta-te, amada minha, formosa, minha, e vem. E ao analisar os problemas que envolvem os casamentos e relacionamentos em geral, nós podemos facilmente chegar à conclusão de que a chave para o sucesso ou fracasso na relação senta-se uma palavra: comunicação. A comunicação é a base do relacionamento conjugal. Da mesma forma, a comunicação é também a base do relacionamento espiritual. Isso mesmo. Da mesma forma que nós desenvolvemos nosso relacionamento com Deus, nós precisamos desenvolver nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Existem pelo menos 3 componentes desse processo de comunicação afetiva para que nós possamos avançar de maneira correta. Primeiro, nós precisamos falar com a pessoa. O segundo é ouvir o que essa pessoa tem a nos dizer. E o terceiro aspecto é fazer coisas juntas. E eu repito, comunicação é a base do relacionamento conjugal e também a base do relacionamento espiritual. Se nós que somos casados mantivéssemos o mesmo nível de comunicação que nós tínhamos no período da conquista, ali do namoro, do noivado, com certeza nós viveríamos bem mais felizes. Mas os problemas começam a surgir quando a comunicação deixa de existir. Mas o detalhe importante é que a comunicação não se resume a falar. Existem algumas áreas do nosso relacionamento matrimonial e afetivo que constituem barreiras à comunicação. Algumas dessas áreas são finanças, religião, parentes, a família, filhos. Muitas vezes a falta de aspectos em comum. Um outro aspecto que quebra a comunicação do casal é a vida sexual. Também as atribuições, as responsabilidades que devemos ter. E um outro aspecto também é a reconciliação. Sem dúvida alguma, comunicar-se de maneira adequada é muito difícil em um casamento. Mas como eu já mencionei antes, queridos, comunicar-se de maneira satisfatória é uma habilidade que podemos desenvolver. Uma das principais razões pelas quais nós temos problema de comunicação é que nós esperamos que a outra pessoa, que é a nossa esposa ou que é o nosso marido, pense como nós. Só que elas não pensam como a gente. Grande parte dos problemas que nós temos entre um homem e uma mulher vem porque nós não compreendemos como o outro pensa. Vez ou outra, a minha esposa, a Nereida, ela chega para mim e diz: escuta, você não me contou o que aconteceu ontem na sua reunião. Como é que eu vou lembrar no dia seguinte que se eu tive 3 reuniões no dia anterior? Perspectivas completamente diferentes. Só que foi exatamente assim que Deus nos criou. E, de maneira geral, homens e mulheres têm a necessidade básica que precisam ser atendidas em seus relacionamentos. O pensamento nessa área, comunicação, em seu casamento, você precisa, na realidade, pensar, avalie, nessa área, como é que você acha que você está? Será que você diria assim, não, a gente nunca se entende? Ou quem sabe você diz, de vez em quando a gente conversa sem brigar? Ou será que você diz, a gente separa um tempinho durante a semana para conversar? Essa é uma área de grande importância, que você precisa ir muito de atenção. Só que isso não é tudo. Há um outro aspecto importante, que é consideração. Afinal, o que é consideração? A definição que nós encontramos no dicionário em português é o seguinte: é um substantivo feminino, que significa exame atento, é a reflexão, é algo que merece consideração, respeito, estima, valor, importância que alguém dá a alguém. Importância que se dá para alguém. Em outras palavras, significa demonstrar interesse real
por uma outra pessoa. Tratar com respeito àquele a quem você prometeu dedicar a sua vida. E a palavra de Deus nos aconselha. Aceitem as circunstâncias da vida e com humildade e paciência, fazendo concessões generosas uns aos outros, porque vocês se amam. Consideração significa dar atenção às pequeninas coisas do dia a dia que muitas vezes nós deixamos de lado. E com certeza isso faz diferença. Uma marca da sabedoria é demonstrar consideração por aqueles que estão ali ao seu redor, especialmente pelos mais próximos de você. E nesse relacionamento afetivo faz toda a diferença. E isso mais nada significa do que demonstrar interesse pelas necessidades do outro, e não apenas nas suas. Então, como é que você anda nesse aspecto na sua vida? Você é uma pessoa que demonstra consideração em todas as situações? Ou só quando você está de bem com a vida? Você só oferece auxílio quando ela te pede ou quando ele te pede? Ou será que você está constantemente buscando meios de demonstrar quão importante o seu cônjuge é para você por meio de simples gestos de ajuda no dia a dia? Nós vamos para uma outra área importante dos nossos relacionamentos. E é o comedimento. A Bíblia afirma: o amor comporta-se bem e não busca vantagem própria. E essa, queridos, é sem dúvida alguma uma importante característica do amor genuíno. Ele não é egoísta. Ele não pensa em si. Ele é equilibrado, ele é controlado, ele é comedido. Existem muitas situações que, apesar de não serem a nossa própria vontade, nós deveríamos aceitar para que possamos viver em harmonia. E você já parou para pensar nisso? Você exige que tudo aconteça exatamente como você quer. Você exige que tudo que é ao seu redor seja feito do seu jeito. Ou você concorda em buscar a união com o seu companheiro? Muitos, quando estão diante do altar, eu aceito. Mas secretamente na sua mente, eles estão dizendo: deixa comigo que eu vou mudar ele rapidinho. Quero ver se ela vai ser outra pessoa em pouco tempo. E muitos mantêm essa atitude durante todo o relacionamento. É do meu jeito ou do jeito nenhum. Mas tem algo que todos nós temos que admitir. Todo casamento enfrenta conflitos. Não importa quem você seja. Você sempre encontrará coisas com as quais você não concorda na sua companheira ou vice-versa. Não importa o quanto você a ama ou você o ama, existem coisas que muito provavelmente nunca mudarão. E, portanto, vocês não vão concordar em todos os aspectos da vida, a menos que um de vocês ceda. Eu já comentei no passado que eu tenho uma mania que, para mim, em casa, o papel higiênico ele precisa ser instalado do lado certo, né? Que ele desça por abaixo, né? E isso foi um drama para mim, porque a Nereida, para ela, do jeito que colocou, está bem colocado. Mas para mim tem eu até chegar à conclusão que não faz diferença, mas eu vou lá e mudo. Dizem por aí que quando duas pessoas concordam em tudo, uma delas não é necessária. Quando você come, você não usa duas facas, nem dois garfos. Deus precisa de duas pessoas exatamente diferentes, não uma pessoa igualzinha a você. Quanto maiores forem as diferenças, maiores são as oportunidades de crescer e atingir a maturidade juntos. Meu querido amigo e minha amiga, você já parou para pensar que Deus colocou essa pessoa na sua vida com a intenção de que você entenda a importância da maturidade, para que você aprenda a crescer? Uma das coisas que nós precisamos aprender na escola do casamento é a importância de encontrar o ponto de equilíbrio na nossa vontade. E, queridos, precisamos admitir, é impossível fazer tudo o que nós queremos o tempo inteiro. Pense comigo, por exemplo, planejamento de férias, né? Um gosta de ir em 39 lugares em 5 dias. O outro já gosta de ficar num lugar só. Um planeja tudo nos maiores detalhes, né? No hotel que vai ficar, o tempo da viagem, o tempo para ir no banheiro, tudo planejado. O outro só quer entrar no carro ali e sem hora para chegar. Então, o que você faz, né, em situações como essa? Você precisa encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de moderação. Talvez um ano faça a viagem do jeito que você gosta e no próximo ano da maneira que o seu cônjuge aprecia. E, queridos, isso é uma realidade em muitas outras áreas da vida. Por exemplo, como gastar o dinheiro que ganham. Como e onde vão educar os filhos. Quando visitar os parentes, os sogros. E até mesmo quando ter momentos de intimidade sexual.
Quando você está casado, você não pode ficar pensando só, o que eu vou fazer no meu dia de folga? E sim, o que nós vamos fazer no meu dia de folga? E isso serve para os dois. Sempre pensar no outro. Existem mais casamentos sendo destruídos por causa dessa inflexibilidade do que traição, abuso ou alcoolismo. Inflexibilidade, é a teimosia, a má vontade de mudar. E nessa área, reflita. Já parou para pensar nisso? Quanto é a sua vontade de encontrar um ponto de equilíbrio com os seus desejos, com os desejos da pessoa que você ama? Você diz, é do meu jeito ou de jeito nenhum? Ou você diz, a gente tenta encontrar um ponto de equilíbrio entre nós? Ou será que você diz, a gente sempre está andando uma segunda milha pelo outro, quando nós não concordamos com uma questão? Mas há um outro aspecto também importante nos nossos relacionamentos. E é, queridos, o carinho. O romance. A afeição física. Sexo saudável. Tempo para passar juntos apreciando a presença um do outro. Deus o criou para viver dessa forma. Em Provérbios nós encontramos a seguinte orientação. Que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Qual é mesmo que a Bíblia coloca aqui? Que os seus encantos sempre o façam feliz. Sempre. Nós precisamos aprender a ser carinhosos com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o seu esposo o tempo todo. O carinho é parte integrante do relacionamento matrimonial. Não importando a sua idade. Não tenho dúvida de que, se houvesse mais carinho nos casamentos, haveria um número bem menor de divórcios. O problema é que muitas coisas que vocês fizeram ali no momento da conquista já não são mais vistas com o passar do tempo da mesma forma. Vocês precisam aprender a namorar uma vez mais. E aqui vai uma palavrinha para as mulheres. Homens, nós, por natureza, nós somos orientados pelas nossas realizações pessoais. A gente olha para nossa futura e pensa assim, é essa. Eu lembro a primeira vez que vi a Nereida, e nós vamos completar 35 anos de casados no próximo ano. E aquele sentimento no coração, é essa. E aí, quando a gente vê e toma essa decisão, a gente faz tudo que está no nosso alcance. E muitas vezes até além disso para conquistar. E algumas delas, por sinal, nunca a gente faria em sã consciência em situações normais, né? Damos flores, chocolate, leva no concerto, piquenique, cartas diárias, cartas com método de cumprimento. A gente ensina ali o futuro cunhado a dirigir. A gente lava o carro do futuro sogro. A gente lava a louça ali na casa da futura sogra. A lista é longa. Coisas que, quem sabe, a gente não faria em outras circunstâncias. Só que no momento em que a gente se casa, na nossa mente, inconscientemente, a gente pensa o seguinte, missão cumprida. E aí a gente pensa no próximo passo, porque aquela missão já foi cumprida. Agora o que eu preciso é dar o melhor para ela. Agora eu preciso trabalhar duro para a gente ter condições de dar uma boa educação para os nossos filhos e assim por diante. E daí, em grande parte dos casos, a atenção gira quase que completamente ao redor do nosso trabalho. A gente está suprindo, seu marido está suprindo assim as necessidades suas, você como esposa. Ele está dizendo que ele te ama e ama os filhos dessa forma. Ele fica pensando naquilo que é natural para ele. Eu tenho que suprir todas as necessidades da minha família. E de repente a esposa fica pensando, o que aconteceu com o meu Dom Juan? Onde é que está o meu príncipe encantado? Ele não aparece mais ali sentado no cavalo branco, né, com a caixa de chocolate na mão e uma flor na outra mão. Não. E ela se sente totalmente rejeitada, enquanto ele pensa, é assim que eu mostro meu amor, trabalhando duro. Vocês percebem? Nós simplesmente pensamos de uma maneira diferente, não é da mesma forma. Mas nós precisamos de carinho, ambos, de romance no relacionamento, a cada momento. O maior problema é que, com carinho aqui em grande parte, os maridos veem a esposa, e vice-versa, no pior momento do dia. É geralmente quando estão se aprontando para sair, sempre com pressa, ou quando voltam para casa estressado do trabalho. Você chega em casa e não tem mais nada para oferecer. Só quer saber de comer, de se largar ali no sofá, quem sabe, o controle remoto na mão, cansado. E nesse momento, a pessoa mais importante da sua vida fica com o que sobra. Não o que você pode, quem sabe,
melhor ou de melhor oferecer para ela. E isso, queridos, não é justo. É necessária intencionalidade e tomar a decisão de dar o melhor. Em Eclesiastes nós lemos: viva feliz com a mulher que você ama. E eu não tenho dúvida de que isso também se aplica aos homens, vice-versa. Nós precisamos fazer no nosso relacionamento a prioridade. Fazer dela a nossa melhor amiga. Fazer dele o seu melhor amigo. Aprender a brincar juntos. Desenvolver interesses em comum. Interessante, a gente lá em casa está vivendo um momento especial e único. Já não temos mais as crianças com a gente. Pela primeira vez em 24 anos, estamos só nós dois em casa. Eu, Nereida e o Luiz, nosso cachorrinho. E a gente agora aprendeu a jogar alguns joguinhos juntos, interessantes. Um momento especial. Porque se a gente não dedicar tempo a isso, queridos, muitos chegam àquele ponto que sentem que a gente não tem mais nada em comum. E muitas vezes é lógico que isso acontece. O que você acha que te atraiu quando vocês namoravam? Hein? Os opostos se atraem. Só que depois do casamento, os opostos muitas vezes irritam. Portanto, nós precisamos desenvolver novos interesses em comum. E nesse aspecto de carinho, pergunto para você, como é que está a sua vida? Hein? Você anda muito ocupado? Você está se lembrando das datas importantes? Vez ou outra escreve um bilhetinho ainda? Tenta sair sozinho com sua esposa ou com seu marido pelo menos uma vez por semana? Não sei. Isso não é tudo, queridos. Tem um outro aspecto fundamental, que é o compromisso. Ouça com atenção o que Deus diz no livro de Malaquias. Eu odeio o divórcio. Portanto, tenham cuidado e ninguém seja infiel à sua mulher. Com certeza essa administração aplica-se tanto aos homens quanto às mulheres. A gente vive num momento muito peculiar da nossa sociedade. A instituição do casamento não é levada mais a sério como antes. Me parece que muitos se esquecem da promessa que fazem um ao outro ali ao dizerem que deveriam viver juntos até que a morte os separe. E será que as pessoas realmente entendem o que estão prometendo umas às outras? Né? Essa deterioração da família vem ocorrida em virtude de uma geração que passou a pensar da seguinte maneira: eu tenho que fazer o que é melhor para mim. Isso que eles me permitem dizer de maneira direta, nada mais é do que egoísmo. E muito mal sabem que viver dessa forma não faz com que a sua autoestima melhore. Ao contrário, em muitos casos apenas piora. Certa vez Jesus Cristo disse: a pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Ao entregar a sua vida por completo a outra pessoa, você descobre a importância e o significado da vida. Quanto mais egoístas nós somos, mais centrados em nós mesmos e mais amargurados com a vida nós ficamos. E mais infelizes assim nos tornamos. Eu tenho que fazer o que é melhor para mim. Não pense assim. Você precisa fazer o que é melhor. É o que Deus busca para você. E Deus diz: cumpra as suas promessas. Mesmo que muitas vezes seja doloroso, mantenha o seu comprometimento. Por isso, nunca nós podemos construir um casamento forte, a menos que nós joguemos pela janela a opção do divórcio. Enquanto o divórcio for uma possibilidade que você vai acalentando o seu coração, você nunca vai estar pronto para construir um casamento que vai perdurar. Nesse momento eu repito para você, enquanto o divórcio for uma possibilidade para você, você nunca vai estar completamente preparado para construir um casamento que vai durar. É sempre muito mais fácil fugir do que construir. É sempre muito mais fácil desistir do que persistir em nossos relacionamentos. Nós precisamos deixar de ser egoístas e amadurecer. Nós precisamos pensar menos em nós mesmos e cada vez mais no compromisso que a gente assumiu com o nosso cônjuge. Portanto, ser fiel não é apenas uma opção, é uma obrigação. Pois a vontade de Deus para nós, queridos, a vontade para no nosso relacionamento conjugal assim é. Porque quando você prometeu até que a morte o separe, você não prometeu apenas diante de um pastor. Você não prometeu diante de um padre. Você não prometeu apenas diante ali do juiz. Você fez essa promessa diante de Deus. E um dia você vai se colocar diante desse Deus. E Ele vai te perguntar: e aí, você manteve a sua promessa? Isso, queridos, é muito sério. Eu reconheço, de verdade, que existem situações em que o divórcio é inevitável. E que encontra, inclusive, respaldo nas Escrituras, na Bíblia. Mas só que essa não pode ser uma desculpa para aquilo que é o grande inimigo do verdadeiro compromisso,
que é o mito da incompatibilidade. E nessa área, então, do compromisso, como é que está o seu relacionamento? Eu estou pensando em desistir. Eu uso o divórcio como uma arma de chantagem. Você diz, o divórcio não é uma opção para mim. E então? Sem dúvida alguma, em nosso relacionamento matrimonial, nós necessitamos, queridos, de comunicação, consideração, comedimento, carinho e compromisso. Mas você ainda precisa de um sexto elemento, que também começa com C. Cristo Jesus. Porque Ele é aquele que vai dar força para você fazer e viver todas as coisas que acabei de listar para você. A Bíblia nos diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma de Cristo Jesus. E não de qualquer outra pessoa. Porque quando Cristo está em mim, na minha esposa, Ele não vai discutir com Ele mesmo. Porque o Cristo que vai habitar em você não vai entrar em conflito com o Cristo que habita com o seu marido. O Cristo que habita em você não vai entrar em conflito com o Cristo que habita na sua esposa. E quando o marido e a esposa, em humildade, se aproximarem cada vez mais de Jesus Cristo, estarão cada vez mais próximos um do outro. Nada fará com que tenha um relacionamento mais saudável do que a própria presença de Deus na sua vida. Aquele que estabeleceu a união matrimonial. Aquele que disse, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olhar para a minha própria vida, queridos, eu posso dizer uma coisa sem dúvida alguma. Muito provavelmente, eu e a Nereida somos muito diferentes em diversas áreas da nossa vida. Mas somos o mesmo em nosso compromisso com Jesus Cristo. E essa é a principal razão pela qual temos sido capazes de superar os momentos difíceis que sempre surgem em qualquer relacionamento matrimonial. E essa é a principal razão pela qual decidimos estar juntos, não importando as dificuldades ao nosso redor. Não há melhor decisão que você possa tomar do que colocar Jesus Cristo no centro do seu relacionamento afetivo. Mas como fazer isso? Convide-o a entrar por completo na sua vida. Entregue o seu casamento a Jesus. Trate o seu cônjuge da mesma forma que Cristo faria. E busque fazer parte de uma comunidade espiritual, onde você possa encontrar pessoas comprometidas a construir casamentos duradouros segundo aquilo que nos apresentar em sua palavra. Passem tempos juntos com Deus, estudem a Bíblia, orem juntos. Porque na presença de Cristo, queridos, as feridas são tratadas com graça. Os laços se renovam. E ali a esperança surge, que vai ajudar você a vencer as lutas. E seu lar será um local sagrado, onde perdão, o afeto e propósito se encontram diariamente na presença dEle. E nesse momento, queridos, o impossível se torna possível. E o amor deixa de ser uma ilusão. E tudo isso depende de uma escolha que só você pode fazer. Pai querido, nesse teu filho e tua filha, nesse momento tome a decisão de viver em seu relacionamento, em seu matrimônio, segundo o teu sonho e a vida deles. E que possa ser centrado em teu filho amado Jesus. E no nome dele te suplicamos. Amém.